Porque de 10 pessoas que eu atendo, eu acho que 8 vêm reclamando dessa queixa de indisposição. A questão da indisposição tem aquela fadiga crônica, aquela sensação, né, de estar todo o tempo cansado, parece que você nunca recupera sua energia. Então, isso tem vários motivos, né? E mesmo tendo dormido a noite toda, o paciente não consegue, né, a pessoa não consegue acordar bem. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das causas mais comuns é o sobrecarga, o excesso de informações, de sobrecarga de trabalho, que aí entra a questão do burnout. Doenças, né, como a apneia do sono. Geralmente, essas pessoas podem dormir o dia inteiro e já vão acordar fadigados, vão passar o dia sonolentos, né? E aí não tem como conseguir prospectar, né, o trabalho vindo na qualidade certa. Então a testosterona tem estudos mostrando que ela realmente causa sintomas na questão cerebral, e o paciente fica mais agressivo, leva até surtos psicóticos, ele leva uma dependência química. Essa semana mesmo tem um paciente que ciclava há muito tempo e queria engravidar a mulher e não conseguia. Mesmo ciclando, ele queria engravidar e não conseguia? Exato. Leva muita agressividade e muita questão de irritabilidade, quadros de ansiedade. Então você vê o paciente mais agressivo e causa um quadro de dependência. Esse rapaz, ele tinha uma testosterona de 3.350. 3.350. E vinha com uma história de investigação de TDAH. Aí eu até brinquei, eu disse, TDAH não, você tá com excesso de testosterona na cabeça. E aí ele não conseguia se concentrar na universidade, né, na faculdade, problemas em casa, enfim. Agora deu. Deu um retorno aí que só para deixar o coração bem pequenininho, na hora de começar travou tudo, a gente teve que só quem tá calmo aqui é a convidada. Só quem tá calmo é a convidada, né? Como nós vamos falar de saúde, eu acho que ela já tá medicada e a gente não. Bora lá, vamos seguinte. Hoje nós vamos falar um assunto que não é comum. Você vê um podcast na área de vendas, normalmente os podcasts falam mais sobre técnicas de vendas, falam mais sobre a parte do dia a dia do vendedor. Só que nós trouxemos para o Siricast hoje uma profissional, uma médica, endocrinologista. Ela vai contar a história dela, anos de experiência aqui em Mossoró. Eu estava aqui no meu Instagram e já comentaram aqui, né? A melhor endocrinologista de Mossoró. Ela falou, minha secretária, está valendo. Então a gente trouxe para conversar com vocês a preocupação que eu tenho e que a gente tem de cuidar da saúde. Hoje estamos passando por várias situações. Depois da pandemia houveram alterações no comportamento de muita gente e isso afeta diretamente os números, os resultados das nossas equipes, dos nossos vendedores. Independente da profissão, a gente está tendo um impacto muito grande no que se refere à saúde. E hoje, doutora Amora, seja bem-vinda. Hoje vamos falar um pouco sobre... Anotamos aqui que eu tenho um membro da minha equipe que ele é diagnosticado com TDAH. O rapaz está aqui, ele disse, eu tenho TDAH. Aí ela disse, você também tem? Eu falei, não sei. Tem que diagnosticar. Essa e outras situações sobre indisposição, sobre vendas. Seja bem-vinda, doutora Amora. Aqui vai ser um bate-papo, uma conversa, fica à vontade. Você já viu, né, como é o clima aqui. Conta um pouquinho da sua história, quem é a doutora Amora, quantos anos de experiência nessa área, que é tão desafiadora, que é a área da medicina, que é a área médica, a área da saúde, para que a gente possa conhecê-la um pouco e começar esse nosso bate-papo. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar participando aqui desse bate-papo, né? E assim, Cid... eu sou formada aqui na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né? Minha formação acadêmica foi na estadual. E daí eu fui embora, eu acho como a maioria dos nordestinos, fui embora para São Paulo. Então eu tenho minha formação em endocrinologia na USP Ribeirão Preto, né? Universidade de São Paulo. E como até uma vez me perguntaram lá na entrevista, por que os nordestinos vendem? A gente vai atrás de conhecimento, mas volta para trazer para nossa terra, né? Então, isso é muito comum lá, acho que 60% é nordestino. É mesmo? Meu grupo de residência éramos 10, 6 eram nordestinos. Legal. Né? Então, e aí voltei a Mossoró em 2013, né? E desde então eu estou aqui trabalhando como endocrinologista.
mas é uma trajetória muito grande por trás, né? Uhum. E esse tema que você, né, quis abordar, eu acho que é algo fundamental, eu acho que é o dia a dia da população. Porque de 10 pessoas que eu atendo, eu acho que 8 vêm reclamando dessa queixa de indisposição, né, de fadiga crônica, e isso afeta em tudo na vida da gente, né? É muita coisa, porque assim, 8 pessoas reclamarem que estão indispostas e isso afeta diretamente na produtividade da pessoa, independente da área, se for área de venda, se for qualquer outra área. Essa área dos 80%, mais ou menos, quais são as outras queixas principais? Só para a gente começar a ter um parâmetro. Na minha área, que é a da endocrinologia, a gente trata muito a questão de diabetes mellitus, né? Problemas relacionados à tireoide, obesidade, que é nós estamos vendo uma pandemia, na verdade, de obesidade, né? 50% da população brasileira está acima do peso. E aí, junto com ela, vem as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, né? E várias outras. Então, assim, esse é digamos, é a grande maioria das questões tratadas no consultório. Além de outras, como baixa estatura, a questão de puberdade precoce. Então, tem. Baixa estatura. Tá vendo aí, Ítalo? Estou falando da gente. Baixa estatura também. Tem como crescer? Agora não mais. Eu pensei também. Né? Não, porque assim, né? Eu faço os vídeos, tenho o podcast e tudo, aí quando agora eu fiz essa transição de carreira, eu tô dando treinamento Brasil todo, aí eu dando treinamento, a pessoa assim, eu pensei que você era maior. Não, eu sou baixinho, eu tenho 1,67, então não tem mais como crescer. Tá bom. Desanimei. Vamos lá, como é que tá aí o áudio? Deixa eu colocar aqui no meu canal. Como é que tá aí o áudio? Já tá ao vivo, tô vendo aqui, tá legal. Como é que tá? Comentem pra gente como é que tá o áudio, certo? Eu vou zerar aqui o meu. Boa tarde, mestre. Afonso, já tá aqui, Afonso. De onde vocês estão? Comenta aqui. Demário tá com a gente, Edvaneide, Afonso. Já tô todo mundo aqui. Já temos 236 pessoas. Inclusive, deixa eu logo dizer, tá? O nosso canal, comecei há pouco tempo, né? Fiz esse canal para trazer informações não só para minha audiência, mas como para todo mundo, e temas relevantes, como nós já estamos no 6º episódio do Sidcast. Eu viajando agora, a gente está tentando nos finais de semana trazer para cá esses temas. Então é importante que você se inscreva no canal, tá? Cid Bezerra, se inscreva no canal e você consiga acompanhar tudo. Eu vou colocar aqui até no meu Instagram também para eu acompanhar, certo? Deixa eu colocar aqui para acompanhar vocês. Deixa eu colocar aqui. Espera aí, só um minuto, tá? Cid Bezerra. Tá aqui. Então, estamos ao vivo, David? Estamos ao vivo geral? Não? Só YouTube? Você vai colocar no Instagram também? Então, beleza. Estamos ao vivo no YouTube. Coloca aí no Instagram que estamos ao vivo no YouTube. Doutora Amora, vamos lá. Eu fiz aqui uma relação de perguntas para que a gente comece esse nosso bate-papo. Você falou que 80% das queixas que chegam no seu consultório é indisposição. E eu sei muito bem, eu já trabalho, né, com muitos vendedores, profissionais que precisam ir para a rua, precisam ir para campo, para prospectar, para vender. Até que ponto essas pessoas que elas acordam cansadas, elas vão dormir, acordam cansadas, mesmo dormindo bem. O que é que interfere diretamente nessa parte de indisposição? E se você procurar saber no seu trabalho, quem tem indisposição, eu acho que a grande maioria vai falar que tem. Então, assim, a questão da indisposição tem aquela fadiga crônica, aquela sensação, né, de estar todo o tempo cansado, parece que você nunca recupera suas energias. Então, isso tem vários motivos, né? E mesmo tendo dormido a noite toda, o paciente não consegue, né? A pessoa não consegue acordar bem. Então, tem várias doenças que podem causar isso, mas sem dúvida nenhuma, uma das causas mais comuns é o sobrecarga, o excesso de informações, de sobrecarga de trabalho, que aí entra a questão do burnout. Doenças, né, como a apneia do sono, que a pessoa ronca muito. Então, fique atento, você que ronca muito e está muito associado à obesidade, geralmente essas pessoas podem dormir o dia inteiro e já vão acordar fadigados, vão passar o dia sonolentos, né? E aí não tem como conseguir prospectar, né, o trabalho vir na qualidade certa.
Além de várias outras doenças, né, como anemia, problemas cardíacos, que aí vão mais a fundo. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção é que isso é uma coisa, um sintoma que leva a várias outras doenças. Então, assim, vamos lá, só para todo mundo entender. Ah, eu estou indisposto, não vou, não é nada. Tem que se preocupar, porque pode ser o início de uma doença mais grave, é isso? Com certeza. Então, uma questão, não, hoje eu estou cansado, não quero trabalhar. Isso qualquer pessoa pode acontecer. Outra coisa é realmente uma doença, uma patologia em que a pessoa dorme e acorda cansado, e isso vai um efeito, né, só aumentando, né? Então, assim, tem sim doenças por trás, desde alterações de hormônio, né? Há doenças como eu falei, da apneia do sono, o paciente ronca muito. Então, esses dias, teve um paciente que veio para mim questionando apenas de dificuldade no trabalho e porque acordava, ele dizia, doutor, eu acordo todo dia com dor de cabeça. E já tinha ido a vários outros colegas que reclamando dessa dor de cabeça, tinha feito tomografia do crânio, não tinha dado nada, e ele reclamando que essa dor de cabeça atrapalhava o trabalho. E, na verdade, o que ele tinha era uma síndrome da apneia do sono, ou seja, ele não consegue respirar direito enquanto dorme, a língua cai, que a gente fala, né, por uma obstrução, e não oxigeniza o cérebro. Então, aquele sono leve, um sono não reparador, e ele já acordava com dor de cabeça por causa da apneia do sono. Inclusive, a apneia do sono, ela tem risco de morte súbita. Então, é uma doença muito séria. Como é que eu sei? Porque, assim, tem hora que meu relógio diz que eu não tive um sono suficiente, meu sono REM não foi bom, não sei o quê. Como é que eu sei que eu tenho essa apneia do sono? Apesar minha esposa disse que Luanda disse que eu não ronco muito, né? Muito não, ela disse que eu não ronco. Eu não dormi com ele dormiu no quarto comigo, só para deixar claro. Ele disse que eu ronco, eu acho que não. Luanda disse que não, né? Luanda disse que não. Como é que eu sei? O principal sintoma é o ronco, né? Aqueles que acordam e atrapalham todo mundo que está no quarto. Mas a gente diagnostica por um exame chamado polissonografia, que mede a quantidade de apneias, ou seja, de paradas de respiração durante o sono. Às vezes o paciente fala assim, eu estava dormindo e acordei sufocado. O meu próprio ronco. Isso é um sintoma também da apneia do sono. E tem que ser tratada porque ela causa arritmias, ela causa problema cardíaco, ela causa indisposição, ela causa diabetes, ela causa todo um processo inflamatório do organismo. E morte súbita, inclusive. Então, tem que ser tratada, e alguns pacientes usam aquele CPAP, que é um aparelho para poder respirar melhor durante o sono. Já ouvi falar. Eu não vi ainda, não conheço, mas já ouvi falar. E um dos principais tratamentos é tratar, por exemplo, a obesidade, porque ele vem muito com a obesidade. Então, o paciente percebe que quando começa a perder peso, a apneia do sono já melhora. Eu gosto, eu tô correndo agora, eu pedalava, né? Pedalava com o vosso esposo, ficava gente boa demais, abraçá-lo, valeu, meu irmão. E agora não posso mais pedalar e tô correndo, e eu defendo muito essa bandeira do exercício físico, né? Quem treina, quem participa de um treinamento comigo, já me viu falando, eu tô com tênis sempre na mala, tô correndo, vou para uma meia maratona agora em dezembro, e eu defendo muito essa bandeira, porque a obesidade, eu tava comentando hoje, eu acho que eu comentei hoje com Dona Fátima e Luanda, quando você tá gordo, porque eu fui experimentar outra roupa, não sei o que, Dona Fátima ficou bem, você e tal, eu perdi, eu acho que agora 5 ou foram 6 quilos, alguma coisa desse tipo. E a gente comentou, a obesidade não traz um benefício em nada, assim. Nada. Quem é gordo, não é gordofobia, não é nada, mas não traz benefício para a saúde em nada. E às vezes até na televisão o pessoal fala, você tem que se aceitar como você... Gente, a obesidade é uma doença. É uma doença crônica, que não tem cura. Então, se você pesou 100 quilos... A memória do seu corpo é para ficar em 100 quilos. Então, tudo que você fizer para perder, ele vai fazer para voltar. Então, por isso que é tão fácil reganhar peso. Eu gosto dessa parte de memória. Bora, vai, eu gosto, vai. E assim, ela traz todas as doenças. Hipertensão, diabetes, problema de articulação, apneia do sono, infarto, AVC. E eu costumo dizer que é uma doença negligenciada. Todo mundo tem medo de câncer. Se o cara tem um câncer e o médico diz, ele tem que operar, fazer quimioterapia, ele faz tudo. Mas o paciente com obesidade diz, você tem que fazer atividade física, tem que se alimentar melhor, tem que usar medicação, ele já fica todo assim sem querer. Mas quem mais mata não é câncer. Quem mais mata é infarto e AVC. A mortalidade é altíssima. Então, quem mais mata é infarto e AVC pelas comorbidades, inclusive câncer, é muito mais comum em quem quem tem obesidade. Quem tem obesidade. Caramba. Então assim, e teve um caso, eu me lembrei agora, né? Falando sobre isso, eu me lembrei. Na época da pandemia, quem tinha a obesidade tinha uma preferência, não era? Exato. Né? Isso. Eu já vi, aí teve uma menina que trabalhava comigo, que ela era obesa,
E eu nem sei como é que tá agora, faz tempo que eu não a vejo. E ela foi, né? Ela furou a fila para receber, usando como benefício que era obesa. Mas ficava com raiva quando alguém falava que ela tinha obesidade. Mas na hora de ganhar o benefício, ela era obesa. Gostou, mas depois não tô doente. E é uma doença. Isso é uma doença muito séria. Não é à toa que no Covid, né? Quando eu entrava na UTI, eu até disse, eu não via nenhum magro quase. Lá eram todos diabéticos ou obesos. Então são duas doenças muito sérias e que realmente levam à queda de imunidade. E por isso o Covid é muito mais agressivo neles. Ó, quando a gente fala de algumas patologias, então assim, ronco, né, aqui é a apneia do sono, obesidade, a parte hormonal que a gente vai falar ainda. Quando a gente fala de hábitos, queria que a gente pensasse um pouco. Que é meio que a resposta, a gente já está conversando sobre obesidade. Esses hábitos que podem sabotar essa energia que eu deveria ter e não tenho por causa de um mau hábito. Exato. Então eu costumo dizer que atividade física é remédio e sedentarismo é doença. Isso para tudo. Então não tem como sua cabeça funcionar se o corpo não funciona. Né? Então assim, tá totalmente... atividade física melhora tudo. Parece aqueles remédios mentirosos do interior que salva tudo, mas realmente... Aquele clichê. Aquele remédio da pomada preta de não sei o quê, né? Que cura isso, cura aquilo, não sei o quê. É a mesma coisa. O psiquiatra manda fazer atividade física porque melhora a ansiedade, o endócrino manda atividade física porque melhora a diabetes, o cardiologista manda para atividade física porque melhora a hipertensão. Então, realmente, a atividade física melhora a qualidade de vida, melhora o sono. Quem faz atividade física, o sono é melhor. Você vê que o paciente reclama de constipação, né? O intestino não funciona. Começa a fazer atividade física, você vai ver que o intestino melhora também. Gente, eu não sabia disso. Deixa eu contar essa história, eu não sabia. Tem um amigo meu que eu não sei se ele tá ao vivo aqui. Eu não sabia. Amanhã eu vou correr 10K, né? Eu não sabia que a corrida era comum. Afrouxar o negócio. Teve um dia que eu vim correndo pra casa, eu falei, meu Deus do céu. Teve um amigo meu que parou de correr, porque ele disse que se corresse, ele tava. E agora eu lendo, estudando um pouco sobre, teve até uma mulher que ganhou uma maratona agora, que ela defecou, ela fez cocô. No meio da prova, ela tirou assim, fez meio que loucura. Eu não sabia disso. Mas aí tem uma questão. E aí Luanda veio me explicar um pouco, melhor o fluxo, a parte de como é? Como é que chama? Esqueci lá, alguma coisa. Luanda, depois me lembra aí que melhora lá. Mas aí também tem uma questão nessas corridas, a gente usa gel de carboidrato. Né, que faz uma osmose, ele puxa muito líquido para dentro do intestino. Então, você leva uma diarreia osmótica, que a gente fala. Então, a atividade física, ela melhora o funcionamento intestinal, mas ela não causa diarreia. Tá. Essa que acontece aí na corrida, já aconteceu comigo também, na meia lá de Natal, foi por questão do gel do carboidrato que a gente usa. Então, dá uma realmente a diagnose. Eu comprei 2 para amanhã, não é possível. Mas depois de meia hora, 20 minutos, é possível que eu não segure o negócio. Meu Deus do céu, eu não sabia. Porque ela, como foi, facilita, provoca mais movimentos peristálticos também. Exatamente. Meu Deus, então essa parte, até isso melhora a parte intestinal. Até isso melhora. Então, realmente, a atividade física melhora muito a indisposição. E aí, no seu público aí, né, de vendedores, eu acho que, eu até às vezes falo, acho que a empresa tinha que estimular o pessoal a fazer realmente atividade física. Porque se seu vendedor faz atividade física, ele é muito mais disposto, ele muito menos ansioso e ele vai produzir muito mais. Então, gente, ó, tá aí, tá na jogada, tá? Inclusive, eu faço um desafio aí à turma. Eu vou pra onde que eu vou próxima semana, meu Deus? Vou pra Santo Antônio de Jesus, vou para Motoclube na Bahia, tô correndo, vou levar meus tênis, vou correr lá, então eu convido já algum vendedor da Motoclube para correr comigo lá em Santo Antônio de Jesus próxima semana, na outra eu vou para São Paulo e depois eu vou, cada local eu vou chamar os vendedores para correr comigo, porque é fato, quando a gente pega um vendedor muito pesado ou um supervisor pesadão, a probabilidade desse ser lento é maior. Veja, como é que você não cansa andando com essa mesa nas costas? É verdade. Então você cansa, essa mesa pesa em você. Exato. Então você cansa com mais facilidade para tudo, seu raciocínio é mais lento, tudo é mais lento. Então a obesidade, ela dificulta tudo isso. Com certeza o rendimento no trabalho não é igual. Meu Deus do céu, que louco. Então vamos lá. Então a gente já falou de energia principalmente, que a energia ela está ligada diretamente, quando a gente fala dos vendedores, por exemplo, nessa disposição que ele tem para ir atrás de novos clientes, para prospectar mais. E um dos remédios naturais é a atividade física, tá? Atividade física. Mas esses outros também, se não for atividade física, existe um tratamento específico
procura o endócrino, nutrição, para que seja acompanhado e esses efeitos, né, da obesidade, sei lá, alguma alteração hormonal, a apneia do sono, seja alterado? Na verdade, essa avaliação primeiro que o paciente deve fazer, se ele realmente está com esse quadro, né, de indisposição, essa fadiga crônica, né, essa falta de energia que não vai embora, eu acho que primeiro tem que procurar um colega médico para fazer uma avaliação do que é que está por trás, né? Então, em mulheres é muito comum a anemia por menstruação, né, em grande quantidade causar isso. A apneia do sono, como a gente já comentou. A própria obesidade leva a essa indisposição. Alterações de hormônio, como problemas na tireoide, deficiências de hormônios sexuais, como a testosterona, né? Pode levar também à indisposição. E outras doenças a mais. Deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, todos esses são sintomas, né? São causas, aliás, de indisposição. Então, a indisposição é só o primeiro coisa, assim, a primeira avaliação, e você tem que ver o que é que está por trás. Tá por trás. Ele é o sintoma. Quais são as causas? Quais são as causas, exatamente. E aí, dependendo da causa, sim, encaminhar para os colegas, por exemplo, se for realmente a apneia do sono, pedir uma avaliação do otorrino para ver a questão do CPAP. Se for deficiência de vitaminas, a gente pode fazer reposição. Se for a questão da obesidade, a nutrição tem que andar junto, né, conosco para ajudar no plano alimentar daquele paciente e melhorar a questão do peso. Então, realmente é uma equipe, né, que a gente deve trabalhar. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu acho que essa daqui vai dar um corte bom, viu, Ítalo? Se liga aí. O vendedor preguiçoso, a gente bota para fora ou ele tá doente? A preguiça faz parte dessa indisposição ou ela é mais um mau hábito que a pessoa vai... Agora eu quero saber. O vendedor preguiçoso, o que é que a gente faz? Então, há poucos dias veio uma mãe me perguntando se a filha era doente ou era preguiçosa, porque ela ia dar uma pisa nela. Eu disse, tenho que ter cuidado com o que eu vou responder. Mas pode ser doença sim, e não ser realmente só preguiça. Só preguiça. Então, ele pode ser doença sim, e muitas vezes um dos principais motivos, sabe o que é? Depressão ou ansiedade. Então, a gente vive num mundo O Brasil é o país que tem mais pessoas com ansiedade diagnosticada. Então, a gente vive num mundo de pessoas ansiosas. E essa ansiedade, eu costumo dizer que é como se a velocidade do cérebro não para, né? Então, aquela pessoa todo tempo que não tem pausa. Então, ela consome totalmente a energia dela. Então, são pessoas realmente depressivas, ansiosas, com outras doenças por trás. Então, nem sempre é só o preguiçoso. Realmente deve ter alguma doença por trás. Entendi. Inclusive, e assim, aí a gente volta, né? A atividade física vai ajudar tanto na depressão como também na ansiedade. Que louco. Com certeza. Eu tava lendo, acho que eu não me lembro qual era desse. Era esse aqui. Esse livro aqui, de Dale Carnegie, inclusive, ele fala lá na frente, tem um momento lá que ele fala sobre depressão, e ele comenta de que a depressão, um dos remédios para a depressão é movimento, se colocar em movimento, porque de fato, quando você está deprimido, você quer ficar dentro de um quarto, você quer ficar num quarto escuro, você não quer fazer nada. E vários relatos a gente escuta de que eu comecei a pedalar, venci a depressão, comecei a correr, venci a depressão, justamente porque se colocaram em movimento. Verdade. Mas assim, depressão é uma doença e não é só, muitos pacientes acham que é frescura, muitas pessoas acham que é frescura e acham que eu vou rezar e vou... Gente, precisa de acompanhamento médico e precisa de acompanhamento psicológico. E com certeza a atividade física vem junto, né? Mas no início a gente precisa de medicação até para tirar o paciente de casos mais graves e depois com tratamentos não medicamentosos, né? O tratamento de acompanhamento psicólogo, atividade física, a gente vai tirando as medicações. Beleza. Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de depressão também, eu me lembro, não só me lembro, mas eu já começo a fazer uma conexão aqui com outras coisas, como por exemplo, a parte de concentração, memória, concentração e memória. Que às vezes a gente aí entra o TDAH, entra, né, esses outros problemas, esses déficits de atenção que a gente está tendo hoje. Essa parte hormonal, como é que ela afeta diretamente? Como é que a gente pode diagnosticar essa parte do foco? Porque um vendedor, quanto mais focado ele está, mais resultado ele nos traz. Porque ele pensa na meta, pensa nos números, pensa na empresa, pensa nele. Ele se lembra do objetivo, da causa que ele tem para levar para casa, a família que ele tem. Então ele tem um foco. E essas doenças, esses problemas, eles afetam diretamente a concentração e a memória. Como é que a gente faz? Vamos entrar nesse assunto para a gente entender. É muito comum o paciente dizer isso, que não consegue se concentrar.
E um dos principais motivos de falta de concentração, porque para você gravar que sua blusa é branca, eu preciso me concentrar que ela é branca. Então, o paciente, não, eu tô com perda de memória. Na verdade, você não está conseguindo se concentrar. E aí, se você não se concentra, você não grava, você parte que está com perda de memória. E um dos principais motivos de perda de não conseguir se concentrar é o transtorno de ansiedade. Então, esse pensamento acelerado leva a dificuldade de concentração e aí, consequentemente, a perda de memória, né? Mas falando da parte hormonal, doenças da tireoide, como o hipotireoidismo, que é a baixa produção do hormônio da tireoide, ela leva um raciocínio mais lento. Então, a pessoa tem mais sonolência, o paciente realmente é mais lento no raciocínio e em todo o organismo. Aí entra também uma questão que é a deficiência da testosterona. Então, a deficiência da testosterona causa, sim, mais lentidão, né? O paciente é mais lentificado. É como se o carro funcionasse com menos gasolina, vamos dizer assim. Existem outras doenças mais raras, que eu acho que não vale a pena que fale aqui, mas essas duas são as principais que a gente sempre tem que estar avaliando na parte hormonal. A testosterona, principalmente. Também. E assim, também. Principalmente ou não? Principalmente a tireoide. Tireoide, beleza. A testosterona seria se o paciente tivesse quadros a mais, não é só de fadiga. Entendi. Mas se o paciente tem questão de impotência sexual, redução de libido, aí sim você tem que investigar, né? Outra coisa é a questão da mulher pós-menopausa. Então muda muito, a vida da mulher pós-menopausa, ela muda totalmente, muda o sono, muda o raciocínio, muda a concentração. Então é outra questão que a gente tem que estar avaliando a questão da terapia de reposição hormonal na mulher pós-menopausa. A gente tem muita vendedora, tem muitas mulheres aqui com a gente e as mulheres têm que ter essa preocupação. Não é só o homem se preocupar com a testosterona, mas a mulher também se preocupar com essa disfunção hormonal que é uma causa da menopausa, correto? É um dos sintomas que vem na menopausa, né? Mas na mulher que não está na menopausa, que é a grande maioria que vem com essa queixa de fadiga, temos que ver a questão se não tem anemia por um excesso de menstruação, como eu comentei agora, ou se não tem alteração da tireoide, ou se não tem alteração das vitaminas. Sim, certo? Entendi. Vamos lá. O que é que, se a gente está falando de foco, né? Tanto o homem como a mulher, o que é que eles podem fazer, então, no dia a dia, para, se caso não for patológico, eles melhorarem o foco nos clientes, nos detalhes, para identificar que a camisa é branca, para ter mais concentração. Existe algo que possa ser feito. Se for patológico, tem que procurar um médico. Se não for patológico, mas, sei lá, algo pode não ser patológico e a pessoa ter esse problema? A alimentação saudável. A alimentação. A alimentação ruim, eu digo que é a base de muita gordura e muito açúcar, ela tira a nossa energia. Naquela hora que você come o chocolate, você se sente bem, mas logo em seguida você vai tirar a sua energia. Ela não nutre, diferente dos alimentos nutritivos. Então, a alimentação ruim, ela tira a energia. Então, ela tira o foco, tira a concentração e a ausência de atividade física, né, o sedentarismo. Então, melhorar a alimentação, melhorar sono e melhorar a questão da atividade física, sair do sedentarismo, é o tripé para uma vida saudável. Eu costumo dizer assim, para chegar aos 100 anos bem, você tem que estar com esses três aí bem. E eu acho uma coisa que eu falo a mais, desacelerar o excesso de informação, porque a gente parece que trabalha de manhã, tarde, de noite, 24 horas, né? Então a gente tem que ter cuidado também nisso, a gente tem que ter tempo pra gente. Você tá vendo? Esse rapaz está trazendo excesso de informação para mim. E o bom é que o tempo dele é diferente do meu. Eu acordo às 4 horas da manhã, 4h30. Né? E vou dormir, procuro dormir umas 8, 9 horas. Aí 10 horas ele tá com a cabeça dele por aí. Tá vendo? Excesso de informação. Você não traga para mim agora, não. Então, tripé, vamos lá, só para a gente recapitular. Tripé para melhorar foco. Quanto mais focado você está, maior é a sua probabilidade de bater suas metas, de ir atrás dos números, dos resultados. Alimentação, sono e atividade física. Alimentação, sono e atividade física. Então, quer dizer, mas é incrível, né? Porque assim, às vezes a gente acha... negligencia, vou comer um sanduíche, vou comer uma pizza, beleza, mas aquilo ali, agora eu vou fazer uma pergunta bem leiga. Uma pizza, porque isso faz parte, né, da cultura e tal. Isso não é o que vai prejudicar, é o hábito de todo dia você tomar refrigerante, de todo dia você comer uma pizza, é assim? Com certeza. Hoje é dia de eu comer pizza. Tá vendo, doutora? Com certeza. Come pizza, não tem problema em relação de maneira alguma. Eu digo que na vida, os extremos é que é maléfico. Sim. São maléficos, né? Tanto na política, como na religião, e como na alimentação. Então, assim, até o paciente diabetes, doutor, nunca mais vou comer um doce. Eu digo, gente, isso é muita maldade. A gente Deus não deu o pudim, mas ele existe. Existe. Né? Então, assim,
Eu acho que é o meio termo. Então, tudo na vida eu acho que é o meio termo. Pender para um lado vai dar errado. Exato. É porque, assim, às vezes um chocolatezinho, um doce, né? Eu gosto, eu sou formiga. Mas eu me controlo. Aqui em casa não entra refrigerante, né? A gente não compra refrigerante aqui em casa. Luanda é nutricionista, hein? Nem zero. Nem zero. Aqui em casa não entra. Porque assim, você começa. Agora, zero eu tomo quando eu tô nos restaurantes e tal, eu tomo. Porque são hábitos que você começa a trazer para dentro de casa. Hoje começaram a rodar, circular um meme. Não sei se você viu hoje. Eu já vi umas 3 ou 4 vídeos, né? Aí a pessoa chorando assim na frente da geladeira, ela disse: quando eu não compro besteira para não comer besteira. Aí quando ela quer comer a besteira, não tem a besteira que ela não comprou. Porque assim, se você comprar, você toma, você come e não tem. É igual botar alcoólatra na mesa de bar. É mesmo. É mesmo. Então, se não tiver em casa, já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. Então, ó, alimentação, melhorar o seu foco. Alimentação, atividade física, me esqueci, sono. Sono, alimentação, pronto, decorei. Sono, alimentação, atividade física, beleza. Vamos falar agora daquele vendedor. Então, o vendedor, ele já está mais disposto, ele já aprendeu hoje aqui sobre como melhorar a disposição, como melhorar o foco, porque então se ele está mais disposto e mais focado, ele vai vender mais. Então, esse é o meu objetivo. E agora a gente fala de confiança. Confiança. Por quê? Deixa eu contextualizar um pouco. A minha área é vendas, né? A de Amora é medicina, a minha é vendas. Um vendedor mais confiante, a probabilidade dele atender mais clientes aumenta. A probabilidade dele fechar vendas também aumenta, porque ele olha para o cliente e fala assim, não, eu vou vender, eu vou lá. Ele tem uma confiança em si. Dentro da medicina, você falou há pouco tempo sobre a testosterona, por exemplo. A testosterona ou algum hormônio, se for o caso da testosterona, influencia diretamente nessa parte da confiança. Testosterona para os homens, né? Eu não sei mulher. Nessa parte de confiança, porque o que é que eu penso, né? Se ele tá com a testosterona alta, ele se sente mais confiante, até a linguagem corporal dele melhora, ele se torna mais agressivo e no fechamento e vende mais. Tem alguma, dentro da área da medicina, algum hormônio que influencia para aumentar a confiança de um profissional? Isso é um tema bem polêmico, né? Porque, assim, realmente, hoje a gente está vendo um excesso, né, um abuso no uso da testosterona nos pacientes que não têm deficiência. Então, a testosterona, ela melhora, respondendo a sua pergunta, ela melhora essa predisposição, vamos supor, essa confiança, com certeza. Isso, com certeza, ela melhora. Ela melhora a composição corporal, você vai ter mais musculatura? Sim, com certeza. O problema eu costumo dizer que Deus deu uma quantidade certa pra gente, né? Por que a mulher tem que entrar em menopausa aos 50? Não sei por que, mas foi Deus quem quis assim. Certo. Existe um nível de normalidade dos hormônios. Então, passou daquele nível, ou seja, quando a gente faz uso de testosterona no paciente que não tem deficiência, que não tem doença, ele vai trazer melhoras na confiança, vai trazer melhoras na parte metabólica, o paciente vai correr mais, o pace seu vai cair, então cuidado aí, Cid. Eu posso tomar hoje? Tá com a receita aí? Vamos dar pra David aí, que tá com 17 anos. Já tá com 17? Já, David? 16? 17 anos, vai completar 18. David tá querendo melhorar a testosterona. Deve estar em 1.500, 2.000 quilos, rapaz. Então melhora. Melhora. O problema é a longo prazo, né? Então, a testosterona tem estudos mostrando que ela realmente causa sintomas na questão cerebral, que o paciente fica mais agressivo, leva até surtos psicóticos, ele leva uma dependência química. Essa semana mesmo tem um paciente que ciclava há muito tempo e queria engravidar a mulher e não conseguia. Mesmo ciclando, ele queria engravidar e não conseguia. Exato. Mas vai. Porque realmente já é outra coisa. Ele causa. Deixa eu só finalizar essa questão psicológica. Leva muita agressividade, muita questão de irritabilidade, quadros de ansiedade. Então, você vê o paciente mais agressivo. E causa um quadro de dependência. Esse rapaz, ele tinha uma testosterona de 3.350. 3.000? 3.350. A maioria dos homens tem na faixa de 400. Então, de 300 a 800. Qual é o limite? Só para eu anotar já aqui. Assim, máximo? Mínimo. 300. Vamos colocar. Abaixo de 300 tem que investigar. Ah, tá. Então, a testosterona total, que a gente chama. Total. Abaixo de 300 tem que investigar.
E acima de 800 já, assim, até 800 é o valor normal. Normal. De né? 300 a 800. De 300 a 800. Na média, a grande maioria dos homens em 400, né? Certo. E esse rapaz tinha uma testosterona de 3.350 Então ele tava 10, 11 vezes acima do mínimo. e vinha com uma história de investigação de TDAH. Aí eu até brinquei, eu disse, TDAH não, você tá com excesso de testosterona na cabeça. Da cabeça mesmo. E aí ele não conseguia se concentrar na universidade, né, na faculdade, problemas em casa, enfim. E aí a gente conseguiu fazer, hoje ele tá bem, e a gente conseguiu que os testículos deles voltassem a trabalhar, porque com excesso de testosterona, o testículo disse, pra que eu vou trabalhar se tem Se tá liberado ali. tem produto no mercado, né? Entendi. Assim, então o testículo dele conseguiu voltar a funcionar, que às vezes não consegue, os pacientes ficam inférteis, e hoje ele tá bem, né? Hoje ele tá bem. Mas ele até costuma dizer assim, Amora, eu fico me sentindo mais fraco do que eu era. Lógico, aquele super-homem, né? né? Ele sente a deficiência. É igual você usar, vamos lá, uma droga, sei lá, cocaína. Então ela vai dar aquele êxtase naquela hora, Naquele momento. mas você vai ter as complicações a longo prazo e a dependência é justamente isso. Você sente a falta daquilo que ela causa em você. E ao longo do tempo, os anabolizantes, né, que é o uso errado desses hormônios, leva mais risco de câncer de fígado, infarto e AVC, trombose. Então, se o sangue fica muito grosso, nos pacientes que têm deficiência, a gente tem que estar acompanhando o hemograma para ver se o sangue não fica muito grosso, para não ter risco de AVC. Então, é uma coisa muito séria. Só que, infelizmente, felizmente ou não é de imediato, é a longo prazo. E é por isso que está tendo um abuso do excesso dessas... Porque ele tá tomando, não tá sentindo nada, passa ali um mês, 2 meses, um ano, não sentiu nada. Ele fala assim, não, então não vai acontecer nada comigo. Você vê o benefício de imediato. De imediato. Né? Porque para você hipertrofiar, ganhar massa muscular, haja uma academia, haja alimentação correta. E com a testosterona é rápido. Hormônio do crescimento que alguns fazem. Que é o GH, né? Que é o GH. Teve um paciente que estava usando uma medicação que a gente usa em paciente que faz hemodiálise, que é para... Quem faz hemodiálise tem problema de anemia. E essa medicação chama eritropoetina. É pior no ciclismo? É pior no ciclismo, No ciclismo é pior, é muito... Tem muita gente usando isso. Então, ali é para usar em quem tem problema renal. E eles usam para aumentar os glóbulos vermelhos. Ele oxigena mais o sangue. Então. E aí eu fico me perguntando, para que você intoxicar o seu organismo para ganhar uma medalha? Para correr aqui em Mossoró. Você vai ganhar dinheiro com isso? Você vai arranjar muita doença depois. Bolão de Badel, a gente correr os bolões de Badel. Eu conheço Badel. Badel é organizador, um abraço Badel, meu Deus. Agora eu fiquei curioso, então assim, se ele tava com testosterona alta, por que ele tava com dificuldade de engravidar a esposa? Porque assim, a testosterona é diferente o testículo, sim, ele produz a testosterona e o espermatozoide. Tá. Então, se eu tenho excesso de testosterona, o testículo, ele não vai trabalhar nem produzindo testosterona, nem produzindo espermatozoide. Acontece o que a gente chama de hipogonadismo e hipogonadotrófico. Aí o excesso de testosterona faz que a hipófise, que é uma glândula que a gente tem aqui, diga, para de trabalhar. E ela é quem manda os testículos trabalhar. Então a chefe diz, ei, para de trabalhar, funcionário, porque já tem muito produto nas prateleiras. Entendi. Então ele para de produzir a testosterona, mas também os espermatozoides. Há uma atrofia testicular. Então o ovinho fica pequenininho. Cuidado, gente. Cuidado. Agora, eu não combinei uma pergunta com você. Mas vou fazer. Posso? Pode. Vamos polemizar? Por que a gente está vendo algumas áreas da medicina, alguns médicos, algumas pessoas entrando para essa área e falando disso de uma forma corriqueira e meio que induzindo o uso, né? É uma preocupação que a gente tem que trazer para cá, porque eu já vi vários, e depois do Instagram, aí médicos que, né, em outras, dentro não sei se da endocrinologia, mas nutrologia também, a gente vê uma banalização desse tema, desse hormônio e dessa droga. Chega até chato, porque parece que você é aquela pessoa chata que tá querendo tirar o barato da pessoa, né? Aquele médico é o bonzinho, você é a chata. Você é a chata. Eu não vou pra ela não, que ela é chata. Eu vou pro bonzinho. Você vai mandar eu fazer dieta, atividade física? Pelo amor de Deus. Isso que chato, pelo amor de Deus. Eu digo muito na vida que nada é fácil. Se fosse assim, não trabalhava, eu ficava em casa e o dinheiro entrava na conta. E o dinheiro entrava. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então, assim, infelizmente, tá muita gente ganhando dinheiro com isso. A real é essa. Tem muita gente ganhando dinheiro, as pessoas estão num quadro de ansiedade absurda e elas querem ter os seus olhos, a sua boca,
sua estatura. Vem mães querendo que a criança tenha tal estatura, porque é o padrão bonito, porque a sociedade impõe isso, porque o Instagram impõe isso, e eu quero isso para minha vida. E aquela ansiedade, ela precisa preencher o vazio de alguma maneira. E a fadiga, por excesso de ansiedade, por excesso de problema de vitamina, mas a grande maioria é por depressão e ansiedade. Essas fadigas, a maioria é isso. Então eu vou lá naquele cara que vai passar meu mundo de vitamina e meu mundo de testosterona e eu vou me sentir o super-homem. Vai dar certo. Momentaneamente. Momentaneamente Vai dar super certo. Vai dar super certo momentaneamente. O problema disso é a longo prazo. Então, assim... Já aconteceu com você? Vou continuar no assunto. Vou polemizar mais ainda. Já aconteceu com você de pegar paciente que veio de médico A, médico B e C para consertar alguma coisa desse tipo? Muitos. E aí é onde está o problema, porque ele vai para lá pro doutor bonzinho, ficar super-homem, e depois, quando tá com problema, ele vem pra gente organizar. Só resolver. A gente tem um grupo de endócrino aqui em Mossoró, a gente diz assim, não aguento mais resolver o problema dos outros. Tem um colega meu, cardiologista, que ele diz assim, olha, se você estiver acompanhando com o doutor fulaninho, você não vem pra cá não, porque eu não quero resolver problema, não. Porque sabe que é problema. E muita gente, alguns fazem conscientes, e assim, eu acho que tem pessoas que dizem, doutor Amor, eu quero usar, tudo bem, fique a mas procura outro colega para lhe acompanhar. Ninguém tem, eu não tô aqui para dizer o que você deve fazer ou não, eu tô aqui para orientar, não inventei nada disso, eu digo que foi Deus que inventou isso aqui, por que tem CG, por que sorvete não faz bem? Que era para fazer, era bem, porque eu amo sorvete, era para comer todo dia. Por que tem que fazer atividade física? Você acha bom? Eu não. Eu acho bom dormir. Mas é necessário, gente. Então, por que é assim, eu não sei. Eu só sei que é, e os estudos mostram complicações, e aqui a gente tá para orientar. Então, tem pessoas que realmente vão achando que tá tudo certo. Mas tem pessoas que realmente querem ter aquela medalha do pódio, lá em Badel. Lá em Badel. É isso. Que louco, que louco. E esse assunto é importante, porque assim, se você quer fazer, assuma as suas, né? Assuma as consequências, né? Depois não traga as consequências para uma pessoa resolver. Já teve caso de não conseguir resolver? Como, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa que estava com 3.300, os hormônios, ele parou de produzir testosterona, parou de produzir espermatozoide, fez um tratamento, voltou. Mas já aconteceu de não voltar? Já. E eu já tive um paciente, assim, que ele era consciente, ele dizia, eu quero parar de usar, igual um drogado, né? Droga. Eu quero parar de usar droga, mano. Eu não consigo. Ele disse a mim, eu não consigo ficar sem a testosterona. Se ficar abaixo de 1.500, eu não aguento. Então ele disse, eu sei que é uma droga e eu tô viciado nela. Então ele é bem consciente, assim, eu digo, pronto, cara, então infelizmente eu não vou prescrever isso pra você. Você fica à vontade. Mas eu fico triste, sim. Triste, né? É complicado. Então vamos lá. Tudo bem. Tá vendo aí? Tá vendo aí, David? Você tem 17 anos, não vá pra essa linha agora. Tenha calma. Você tá precisando? Será que ele tá precisando? Ele com 17? Agora, não, vamos lá. Agora eu vou perguntar. Eu tenho 43, eu falei 44. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo em dia. Luana tá satisfeita. Mas chega algum momento que não é que seja patológico, mas é indicado uma reposição, uso, alguma coisa desse tipo, não? Sim, existe a andropausa. A andropausa. Assim como a mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa, que pode ser... Olha, ela veio pra cá porque achou o assunto interessante, né? Assunto interessante, deixei ao vivo, tá certo? Ficou aberta a porta. Ficou aberta a porta. Aí existe a andropausa no homem que... aí existem as indicações normais. Sim, eu tenho vários pacientes que a gente faz reposição de testosterona. Inclusive, esses pacientes, quando faz reposição, o pessoal, quando vai tomar, né, a injeção na farmácia, enfim, já olha com ele com um olhar assim, enviesado, como se estivesse fazendo coisa errada. Né? Mas existe a andropausa, só que no homem é mais lenta, assim, não é abrupta como é a menopausa na mulher, né? Que de uma hora para outra os hormônios vão embora. Sim, a mulher é assim? Então a vida da mulher muda abruptamente. A gente falou do homem, eu vou falar da mulher, que tem muita vendedora assim, né? Então, existe essa indicação do homem. E a mulher é abrupto, sim? Infelizmente. A gente nasce com aquela quantidade de óvulos. Então, a gente vai iniciar a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. A cada menstruação, vários óvulos vão embora. E tem uma conta. A gente nasceu aos poucos com 100 óvulos. Acabou os 100, não tem mais como ovular nem menstruar. Diferente do homem, que ele produz espermatozoide diariamente. Então, por isso que o homem vai entrando na falência, como nossos olhos
de 20 anos não é igual de 60. Tive que usar óculos já. E o bom quando ela chegou, você Já tem quantos anos? Já é progressiva minha? É, né? Já é progressiva. Aí eu fui lá, ela falou assim, você... Tem quantos anos? Eu falei, 40. Ela disse, tá na hora. Eu falei, meu Deus, na hora de quê? Né? Então é diferente. Né? A massa muscular da gente, a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a perder massa muscular. Então a importância... A mulher. Mulher e homem. E homem também? Também. Uhum. Então, se você... E pós-menopausa, é mais... A queda acelera. Uhum. Então, se você faz... Né, que você corre, tem que ter musculação, né? Uhum. Pessoal, meu esposo só faz bike. Tem que ter musculação para ganhar realmente fortalecimento muscular. Até para não se lesionar, né? E porque ao longo do tempo a gente vai perdendo massa muscular. E perdendo massa muscular, você ganha mais gordura. Então, é muito mais fácil ganhar peso, ficar com obesidade ao longo da vida. E a gordura vem toda para abdômen. Que aí causa diabetes, hipertensão. Aí junta com a cervejinha já era. É. Já era. Aí sim, e a mulher, então, aí abruptamente ela para de produzir, ela entra na menopausa. Exato. Aí, assim como o homem teve, você estava falando aqui, deixa eu fazer uma conexão. Como o excesso da testosterona pode causar irritabilidade, e essa irritabilidade da mulher na menopausa também acontece, assim? A minha tá tranquila, acho que não chegou ainda não. Tá de boa, sentou ali no chão, tá de boa. Você faz nutrientes? Tá bom. Realmente acontece. Como eu disse, né? Não pode pender para um lado nem para o outro. Então, a falta dos hormônios femininos, né? Principalmente do estradiol, levam a mudança em tudo. Na pele, no raciocínio, a irritabilidade, aquela mulher que não dorme a noite todinha com aquele calor da menopausa, irritada ao extremo, né? Então, nesses casos, quando realmente a queda dos hormônios femininos leva a muita mudança na qualidade de vida dessas mulheres, a gente tem indicação de terapia de reposição hormonal. E aí causa a questão voltando para o nosso tema, a questão da indisposição. Sim. Então elas ficam realmente mais indispostas. O raciocínio delas é mais lento mesmo pós-menopausa. Teve uma vendedora, Amora, que trabalhou comigo, ela chegava pingando na concessionária, derretendo. Suada assim, aqui, como é que tá a minha menopausa? Eu falei, meu Deus, essa mulher é calma e tal. A Neidinha, gente, bom abraço, Neidinha. Ela disse, só pingando, é assim mesmo, fica. São ondas de calor, né? A pessoa tá aqui de boa, começa uma onda de calor e a pessoa fica pingando, a sensação de desmaio, e depois fica esfriando. Então, o humor varia muito, muito mesmo. Que bacana. Ó, eu tô com o pessoal da Cajueiro, Bahia. Doutor Tiago Demétrio tá aqui na live também. Cajueiro, Bahia, Adino. Adino tá falando, parabéns pelo conteúdo, estou me identificando com o tema. Eu acho que o Adino tem, eu acho que a Adino tem a apneia do sono. Eu ouvi falar que a Adino tem, né, Adino? Já me disseram. E Lucas também, parabéns, Cida, excelente conteúdo. Que massa, vocês estão aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui como é que tá o YouTube. Tem alguém aí, Deve, no YouTube? Vai me falando aí, tá? Hein? Então tá massa demais. Tá perfeito, Isabelle tá por aqui, viu? Tá, a Isabelle tá lá. A Virgínia tá aqui também, a Thaís, a melhor que temos, massa. Rômulo Torres, da Motomar. Motomar, eu estarei aí em João Pessoa, tá bom? Muita sabedoria nesse vídeo. Vem pra Motomar, Cida. Eu vou. Já está marcado, em outubro eu vou estar em João Pessoa, treinamento de especialista e o treinamento de líderes. E Anne Jacobina, minha amiga, já está aqui, ela já está na casa dela, ela falou, na minha casa não entra refrigerante. Que massa. Vamos lá, vou para outro tema agora, vou puxar outro tema. Bicho, eu dei pausa aqui. Vou puxar outro tema. Passando agora para... Não, aí vai fazendo a conexão. Você falou que o cara estava irritado, estava estressado. Estresse e burnout. Esse estresse crônico que faz parte de alguns vendedores, de algumas pessoas, patológico também, como é que a gente trata, como é que a gente faz esse burnout, que é o excesso de trabalho, muita gente está adoecendo, pegando atestado, inclusive, ficando afastado do emprego, porque fala, é excesso. Esse excesso de trabalho, ele vai para o lado da medicina, da patologia, ou porque de repente a pessoa não se identifica com aquele trabalho, ou mesmo você se identificando, você gostando do trabalho, você pode adoecer. Mesmo você se identificando, gostando do trabalho, pode acontecer. Pode. Então, o burnout é uma doença, né? É uma patologia. Então, assim, é um excesso, é uma fadiga, dizer, total de toda a sua questão mental e corporal. Você se sente totalmente sem energia. Irritado ao extremo. Tudo que relaciona aquele fator, no caso, vocês botam muita questão de metas. Isso. Essa questão de metas, eu tenho muito paciente bancário, eles vêm
eu digo assim, um bancário não tá ansioso é meio difícil. Porque uma coisa é você ter uma ansiedade é uma coisa protetora. Então, eu vi um cachorro aqui, eu tenho que ficar ansiosa e correr. Tá. A adrenalina vai lá pra cima pra eu correr. Isso é Legal. bom, isso é legal. O problema é quando isso vira uma doença, um transtorno, em que a pessoa não quer ir pro trabalho, que já me sinto, começa a ter taquicardia, né, um coração acelerado, começa a ter mal-estar, tem pesadelo em pensar em ir para lá. Eu tenho uma paciente agora, que é uma técnica de enfermagem, trabalha no hospital aqui. Essa Maura, eu passei uns 2 meses, o médico psiquiatra dela passou em casa, boa. Entrei no primeiro dia de volta no hospital que eu tô trabalhando, eu trabalho em 2 hospitais. É só em um que acontece isso. Eu já comecei a sentir taquicardia, suor frio, as mãos tremendo. O corpo grita logo. O corpo grita, o corpo dá sintomas, né? Eu tô sentindo meu coração acelerado, você olha a frequência cardíaca, tá normal. Né? A sensação de desmaio, a pressão tá ótima. Aí sente dor no estômago, tem vontade de vomitar, então aqui vão vários sintomas. Então o burnout ela tá associada ao excesso de trabalho realmente. Então quando aquilo ali já passou a ser doentio, não é porque eu tô trabalhando muito, é porque aquele excesso de trabalho, às vezes não é nem tanto o excesso. Pode ser vários fatores, alguns fatores, vai. Eu agora fiquei curioso, assim. Algo que pode, né? Eu não sei se já tem isso diagnosticado, catalogado, mas alguns, para que as pessoas identifiquem em casa, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir esse vídeo depois, como é que eu consigo identificar isso? Se esse meu excesso de trabalho não é um estresse da minha rotina normal ou já é doença? A doença, como eu tô falando, já tem sintomas no corpo. Então, o corpo já grita. Eu vou lá para onde eu trabalho, já começo a ter taquicardia, sinto mal-estar quando eu tô lá. Faço de tudo para não ir para aquele lugar, né? Certo. Então, você se sente realmente seu corpo gritando, dando sintomas e que aquele ambiente não lhe faz bem, Certo. né? Então, o burnout é isso, não é uma ansiedade, como eu estava comentando, benéfica que a gente precisa no dia a dia. É um sintomas realmente de patologia. O paciente vai para o hospital passando mal, muitas vezes chega lá, o pessoal diz, foi um diazepam, melhorou tudo, né? Então, é um adoecimento mental por um excesso de trabalho. Entendi. Sensacional. Gente, e a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Porque não vale a pena adoecer com o excesso de trabalho, com o estresse exagerado. Às vezes também as pessoas colocam uma atenção, uma energia em algo que não deveria, aí acaba, né, trazendo esses malefícios. Porque, assim, um estresse não tratado, ele vai matar a saúde, mata a venda, mata tudo. E você veja, hoje, eu acho, assim, a questão da mídia é importantíssima, mas o excesso, como eu disse, né, tudo os extremos não dá certo. Então, as crianças, tem muita criança, tudo é no psicólogo, por um excesso de telas, né, por excesso, minha mãe, por exemplo, manda mensagem, na mesma hora, se eu não responder, ela já liga. Já viu minha mensagem, mamãe? Eu nem, pelo amor de Deus. Você estava atendendo o paciente. Estou atendendo, pelo amor de Deus. Enfim, então, assim, a gente vive numa velocidade muito alta de informações, né? Antigamente, eu costumo dizer que hoje o paciente chega no consultório e já diz o diagnóstico, o tratamento, já vi, saiu do Fantástico isso, às vezes tem um colega endocrinologista bem famoso, do Barracuri, eu trabalho só com diabetes, especificamente diabetes, teve uma paciente que já chegou com um novo sensor de diabetes que eu nem tinha visto. Então, com você? Não, com ele. Então você vê que a internet traz muito isso, então o excesso de informação, a rapidez de informação para a gente acompanhar, né? Então isso torna a gente ansioso, porque a gente precisa estar tanto tempo acompanhando aquelas informações, né? Atualizado 24 horas. Tô com um livro aqui, cadê, meu Deus do céu? Nação Dopamina, não sei onde é que ele tá. Eu acho que tá ali na outra, tá aí, tá, Amanda? Traga aí. Não pega não, por causa da câmera. Ah, tá desligado? Pode pegar. Pega aqui. Ele fala justamente, sobre, inclusive é uma psicóloga, que ela dá muitos exemplos sobre a droga da dopamina barata, né, que as redes sociais, por exemplo, traz. Eu me lembrei disso agora, porque você falou, por exemplo, o excesso de tela e tal, né? Mas como é que a gente faz? Porque eu digo isso por mim. Eu vou querer uma consulta gratuita agora, né? Uma consulta. Então posso mesmo me consultar com ela? Eu tô fazendo uma consulta aqui agora, né? É meu excesso, né? Aí quando eu não tô com excesso, aí já vem Ítalo aqui. Aí já vem Ítalo agora, né? Porque, olha, eu tô com o celular aqui, aí eu tô com o iPad aqui, tem a televisão e tem 2 telas ali, enfim, eu tô trabalhando com isso. Como é que eu faço para controlar? Rapaz, é difícil. Olha, eu lembro quando eu cheguei em Mossoró, eu tinha o celular e acabava que os pacientes mandavam mensagem manhã, tarde, noite, final de semana e que ele estava me adoecendo. Então eu tomei uma decisão
Eu tenho 2 celulares. Uhum. O profissional, às 5 horas da tarde, ele fecha. Sim. Então, assim, perdi paciência com isso, com certeza, né? Mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amora. É igual quando eu jogo vôlei, eu gosto lá, não gosto de falar sobre medicina. Eu gosto lá de falar sobre o jogo. Quando eu vou pro salão de beleza, teve uma vez que ele disse, o quê? Parece que esse nome meu, o pessoal lembra. Mulher, eu faço geografia. Tá entendendo assim, nem... Que é pra não falar mais de medicina. Então, se tem uma coisa que eu gosto é ir pra Tibau, que lá nem o celular pega direito. É mesmo, É bem isso. Bom, meu Instagram pessoal é desativado. Né? Então, são armas que eu uso. É difícil falar isso pra vocês que trabalham comigo, hein? Aí a gente já fica dizendo, tá perdendo dinheiro, né? Tá perdendo dinheiro, né? Tá perdendo dinheiro também, tem que mudar isso aí, né? Então, mas aí foi o jeito que eu encontrei pra criar... Pra viver. um pouco sua barreira, né? Porque realmente o excesso de informações adoece, assim. Teve um paciente meu que disse, assim, eu digo, todo dia quando eu termino meu atendimento, eu tenho vários pacientes que eu tenho que mandar responder o que eles me perguntam, tá, tô passando mal, tô sentindo aquilo, um exame pra ver e tal. Todo dia eu faço isso, todo dia, não fica para outro dia. Certo. E aí um paciente me questionou, mas e à noite? Eu disse, à noite? Não, à noite eu chegar em casa, eu vou dar banho nas meninas, vou dar jantar. De 8 horas eu tô dormindo. 8 horas você vai dormir? Eu disse, com certeza. De 4h30 eu tô acordada. Ele disse, e se eu mandar uma mensagem? Eu digo, bom, aí é importante isso. Então eu tô indo pro socorro no outro dia eu respondo. Porque realmente eu não tenho como trabalhar 24 horas, senão eu vou entrar em burnout. E eu tenho vários pacientes cabeleireiros famosos aqui em Mossoró que disseram, entrar em burnout. Porque não aguenta mais esse tem que estar postando todo o tempo, né? Então, a gente tem que ter cuidado. É verdade. O seu limite é um, o limite de amor é outro. Então, você aguenta mais do que eu, né? Você trabalha mais nessa mídia. Então, cada um sabe seu limite. Não, é verdade. E assim, e a gente estudando muito o mercado digital, né? Todos os grandes players, eles também têm o jejum de dopamina, de passar um final de semana. Eu tô começando, eu tô tentando ver se cria o hábito. Não, porque é o seguinte, é sério agora. Luana tá olhando pra mim fazendo careta aqui, né? Mas não é não. Falando nisso, abre aqui essa água de coco pra mim, vai, por favor. Bota aqui. Bora, que é água de coco. Queria água. Não, água normal. Vai ter isso aqui, por favor. Por que eu tô falando isso? Porque o treinamento tomou uma proporção muito grande. Eu fechei agora com a Só Honda, amém, graças a Deus. Tomou uma proporção muito, muito grande. Próximo ano, a projeção é de eu fazer pelo menos aí 10, 12 treinamentos em cidades diferentes no Brasil, né? E tem vendedores que falam comigo 10 horas da noite. Eu teve um até que esses dias, ele disse, o suporte, eu falei com o Luanda, porque Luanda é meu suporte, né? Falei com o Luanda, ela não respondeu, demorou para responder, eu falei, calma, porque ali o suporte é suporte, é uma dúvida, você manda uma dúvida e tal, porque a gente também não trabalha 24 horas, né? Eu tô tentando fazer, eu acho que agora eu estou melhor do que no início. No início, projeto novo, né? Ficou nessa euforia toda, mas é importante a gente ter essa visão de que a gente também precisa desconectar um pouco para não adoecer. Não ter e para você continuar a longo prazo. Porque agora você está no auge, né? Isso. Então, a longo prazo, para você conseguir manter aquilo ali sem você não adoecer. Exato. Então, eu já dei muito plantão, de 36, 48 horas. Isso é saúde? Não, gente. Deus deu o dia para a gente trabalhar e a noite para dormir. Exatamente. Se você à noite trabalha, e infelizmente a gente dá plantão e tal, você aumenta o cortisol, que é um hormônio que leva a ganho de peso. Então, todo plantonista à noite, ou quem trabalha à noite, ganha peso. Você tem mais fome. Pensou a mesma também? Pois é. Exatamente. Vou ter que botar você aqui na mesa. Agora tem que vir para cá na mesa aqui com a gente. Então, é patológico. É patológico, são pessoas mais ansiosas, do outro dia não rende direito. Inclusive, meu próximo tema aqui era justamente falar um pouco sobre o sono, mas a gente já falou. Inclusive, tem pessoas aqui na live que precisam desse tema, da gente falar um pouco sobre sono, sobre em que ponto essa parte circadiano, o sono e a alimentação, ele também tem uma função para equilibrar hormônios. Sim, com certeza. Então, como a gente estava comentando, né? O ciclo circadiano como é que os hormônios funcionam. Então, de manhã, há um pico dos hormônios chamado, por exemplo, principal, o cortisol, às 8 horas da manhã. Certo. É justamente ao acordar. E o menor valor dele é às 23 horas, que é justamente para a gente dormir. E nesse horário, a melatonina, famosa, sobe, que é para a gente dormir. Certo. Tudo, Deus fez muito perfeito. Perfeito demais. Tudo é muito perfeito. E a gente inverte. Aí a gente trabalha à noite, a gente aumenta cortisol. Se eu aumento cortisol, eu diminuo a melatonina. Então, eu não vou dormir bem. Se eu boto muito excesso de tela, por exemplo, não durmo bem, porque ela diminui a melatonina. O cortisol, ele dá mais fome. Então, a pessoa vai comer mais, vai ter obesidade. Então, você veja que a gente distorce, né? Tudo que Deus
projetou pra gente. E as doenças vêm com consequência. Então, se a gente for falar nessa parte de hormônio, que um sobe na hora tal, tem algum horário do dia que seria, dentro da medicina, seria mais produtivo em linhas gerais, né? Você que tem alteração de pessoa para pessoa, mas em linhas gerais, tem algum horário que a pessoa pode ser mais produtiva? Porque, por exemplo, eu, pela manhã, para ler, eu tenho uma maior concentração do que à noite. Então, existe isso também? A gente realmente, a concentração é muito melhor durante o dia. Ah, uma hora tem pessoas que dizem assim, à noite eu rendo bem. Tudo bem. E é ver que você vê como padrão do paciente com obesidade. Ele não toma café da manhã, almoça mais ou menos de tarde para noite, ele sai comendo as paredes todas. Né? Então, ele distorce tudo o ciclo hormonal. Então, ele vai levar doenças, como a obesidade. Esse padrão, esse estilo de vida dele, vai trazer doença. Entendi. Certo? Inclusive, por exemplo, hipertensão. Tem pacientes que durante o dia a pressão é boa e à noite a pressão não baixa, que é para cair. Então, isso causa arritmia, isso causa alteração cardíaca. Então, tudo isso está associado à questão hormonal. Então, o estilo de vida, eu digo não é dieta, eu não gosto da palavra dieta, eu falo que é o modo de viver, o estilo de vida tem que ser saudável. Mais uma vez, por que é assim, não sei. Mas a gente realmente é muito mais produtivo durante o dia. E quem acha que à noite, por causa do silêncio, produz mais, isso vai trazer problemas. Isso vai trazer problemas para a sua saúde. Tá vendo, Ítalo? Tá vendo? Dormir mais cedo, para você falar comigo na hora que eu tiver no meu pico. Não tem como não. Tem como não. Até quem faz atividade física de manhã cedo, dorme cedo, então, né? Exatamente. Eu, 4 e pouquinho da manhã, eu tô acordando. Você vê agricultor bate 80 anos puxando enxada e disposto. 3 horas da manhã acordado, 6 horas dormindo, né? Então você tá ruim, velho. Tá dormindo de 1, tá acordando de 5, tá dormindo 4 horas. Você tá dormindo pouco. Aí você diz, o agricultor de 80 anos que eu falei, e um bocado de adolescente, tudo no celular, com obesidade, comendo sanduíche indisposto. Isso é o dia a dia. Né? Então a rotina. A rotina. É o nosso modo de vida. É o modo de vida. E que, inclusive, era uma das coisas que eu ia perguntar aqui, né? Que eu ia perguntar, não, eu ia justamente fazer. Então, quem consegue dominar a rotina, que seja uma rotina saudável, sem exagero nem para um lado nem para o outro, sim, a probabilidade dele ser saudável é bem maior. Sim. E aí eu chamo a atenção que era para as empresas, do jeito das escolas, eu acho que era para ser assim. A empresa era para estimular, dar premiação a quem faz atividade física, ter uma alimentação saudável lá. Legal. Porque se tem, você estimula. Agora, se você tiver só sanduíche, na escola da minha filha, uma das opções que eu escolhi é porque lá não pode entrar comida de fora. Certo. Então é só uma comida da escola feita por uma nutricionista. Certo. Porque se entrar o coleguinha com o cachorro quente, ela vai querer o cachorro quente. Isso é natural. Aí você vai, lá próximo ela vai para outra escola, e aí nessas outras escolas que eu procurei, todas a cantina, a comida é péssima. Como é que você está ajudando a gente? Exato. Então, a Ana Luísa chegou com cabelo cheio de chiclete essa semana retrasada. O coleguinha levou uma caixa de chiclete entre os amigos às 7 horas da manhã. Pois é. Então, assim, fica difícil. Se você conhecer o chocolate, quem vai querer alface? Eu pelo menos não. Eu pelo menos não. Então, isso é questão de hábito. E eu não puxo não foram meus pais, foram meu sogro que me ensinou a comer salada. Você vai dizer, amor, é melhor do que pizza? Que mentira, gente. Não é. É muito melhor uma pizza. Mas a questão, como eu falei, o meio termo. Né? Então, a empresa era para ter um restaurante saudável. Ah, eu não gosto de alface. Tudo bem, mas pelo menos vai ter um arroz menos calórico, vamos dizer. Você já está melhorando a saúde do seu funcionário. Se você melhora a saúde do seu funcionário, ele melhora o rendimento dele. Se você estimula o funcionário a dormir bem, você está ganhando vendas. Exato. Se você estimula quem é que faz atividade física tantas horas, você está estimulando vendas. Legal. E tem gerente aqui escutando a gente, inclusive eu estava até lá na Cajueiro, semana passada eu estava lá na Cajueiro, Bahia, e agora eles estão com um Tec Segurança que Tec Segurança da área de treinamento, e começou a fazer DDS pela manhã, fazer aqueles momentos, porque eu acho que são pequenas ações dessas que podem ir ajudando, né? Sim. As pessoas e as empresas a ter hábitos mais saudáveis. É um ciclo vicioso que a gente vive. Como eu disse, 50% da população está acima do peso, então a gente se alimenta de qualidade ruim. Né? Eu digo, como é que... Essa hora, eu sou indisposta, um paciente comentou, disse, você já viu um carro funcionar bem com gasolina ruim? Não. A moto tem que ser a gasolina boa, o motor tem que estar revisado, inclusive esse motor aqui, que é a nossa carcaça, tem que estar bem revisado, porque se não tiver...
Pois é. Então, se você só coloca sanduíche todo dia, não tem como seu corpo lhe dizer que tem disposição. Ele vai estar o tempo indisposto. É verdade. Se a gente falar de check-up, de revisão, como investimento, né? Vamos fazer analogia com a motocicleta agora. O cara vai e leva a motocicleta na oficina, mas você não quer levar o seu corpo para a oficina. Não, tem que levar a motocicleta para fazer a revisão. Com 1.000 quilômetros, depois 6.000, depois a cada 6.000. É normal fazer revisão em carro e moto, né? E no corpo a gente não faz. Normalmente, poucas pessoas fazem. Quais são os exames básicos, assim, que um profissional ele tem que ter, pelo menos uma vez por ano, morri até da língua agora, uma vez por ano, o que é que ele precisa identificar e ter uma preocupação? Como rotina, como revisão, igual a moto. Eu acho que antes do exame é uma boa consulta. Então, aquela que escuta, que faz então beleza, físico. A consulta primeiro, boa, vai. Uma consulta médica, um clínico geral. Então, consulta para escutar, examinar, ok. E aí, exames gerais, que a maioria da população quer saber. Né? Hemograma, a glicose, para a gente saber se tem diabetes ou não, como é que está o colesterol, como é que está o funcionamento dos rins, né? Que é a creatinina e a ureia, o fígado, TGO e TGP, que é muito comum hoje, gordura no fígado, e as pessoas acham que isso é normal e não é, isso vira cirrose. Exames de vitaminas, como a vitamina D, vitamina B12, o ferro e a ferritina para a gente ver a questão de anemia nas mulheres, que eu comentei, os exames de hormônio da tireoide, o TSH e o T4 livre, e se o homem tiver queixas sexuais, como a gente comentou, aí sim vê a questão da testosterona. Então, testosterona não é para pedir para todo mundo, mas se tiver queixas, uma testosterona de 300, ela pode funcionar muito mais que uma de 800. Tem isso também? Peraí, vamos voltar para o assunto de novo. Então, quer dizer que uma pessoa ter níveis de testosterona mais baixo ou mais alto não significa desempenho sexual. De jeito maneira. E os pacientes vêm dizendo assim, eu quero minha testosterona de 800. E tem isso. Deus deu que é para ficar entre 300 e 800. Por que tem que ser 800? Existem algumas síndromes mais raras em que há uma a testosterona, vamos dizer, fazer o efeito, e todo hormônio é assim, ele tem que ligar. Certo? É como se fosse chave-fechadura. E tem algumas síndromes em que essa fechadura não funciona direito para essa chave, que é a testosterona. Certo. Então tem que ter mais chave para poder ligar. Então, às vezes precisa até mais testosterona para poder funcionar. Entendi. Entende? Então é a questão da sensibilidade. Então, mulheres que têm ovário policístico, elas são muito mais sensíveis aos hormônios masculinos, às vezes nem tão altos, e elas têm dificuldade de ovular. Né? Então, não é quantidade, é qualidade e a sensibilidade desse chave fechadura que eu comentei. Entendi. Então, não tem essa história do meu nível de testosterona tem que ser tanto. A gente investiga quando é abaixo de 300, ou quando tem clínica. E muitas vezes, teve um paciente meu que já tinha ido a 5 urologistas reclamando de impotência sexual e a testosterona dele de 600, 500. E ele queria uma causa para justificar por que ele estava impotente. Eu digo, cara, isso aqui manda em tudo. A cabeça também. O nível de testosterona tá normal, mas tem muito mais coisa para E tem um exame que a gente consiga identificar essa parte da chave fechadura? Não, aí vai ser por sintomas, por exame físico, né? Você vê homens mais peludos, homens com menos pelos. Isso é da sensibilidade também. Entendi. Por que muita gente, né, só lembra da saúde quando já tá doente, né? Infelizmente é isso mesmo. Apesar que as mulheres se cuidam mais, né? Mulher hoje faz mais prevenção. Tem isso? Tem. Mulher... A cultura, já é cultural. Isso. A mulher, elas realmente se procuram mais o médico, se previnem mais do que os homens. Os homens, geralmente, eles vêm para consulta, a mulher trazendo. Ele não sabe por que veio para consulta, a mulher trouxe. Ou então, quando ele vem sozinho, é porque ele tá muito doente. Ele tá gritando. Tá ruim. Quando ele vem só, diz, vixe, o negócio agora tá pesado. Tá pesado. Fala pra mim, meu filho. Qual é o seu problema? O negócio tá ruim, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que fazer essa avaliação, digamos, bioquímica, como eu citei esses exames, uma vez ao ano, né? Ou se realmente tiver queixas, que a gente comentou da indisposição. Caso não, anualmente fazer esses exames, que rastreia muita doença. E aí depende da idade, né? Que aí tem os exames ginecológicos da mulher, a partir dos 40 anos, urologista. Não, o urologista não precisa, não. Não vai precisar fazer o exame como é lá? O toque. Do toque? Sim. Não é com 60 depois que tiver com 80, não. Mudou. É com quanto, doutora, que tem que ir? A partir dos 40 tem orienta. A fazer o de sangue, né? O de sangue. E o toque. O toque também? Também, exame físico. O de toque era depois de 50 que estavam falando. Agora eu fiquei triste esse negócio. Mas tudo bem. Vamos lá. Ruim é gostar. Ruim é gostar.
Aí pega um doutor com um dedão assim, meu Deus do céu. A gente falou sobre... Eu separei algumas situações aqui pra gente conversar. A gente já falou um, né, sobre o anabolizante. E esses remédios para emagrecer, que a gente tá escutando muito falar, propaganda no Instagram, canetinha para um lado, canetinha para o outro, que é a semaglutida, o Ozempic, Mounjaro, que tá na moda. Justamente, eu acredito que eu já também trago, só contextualizando um pouco para a área de vendas para você entender. É muito comum eu receber vendedores, chega para mim e fala: Cid, eu quero um IA, eu quero um sistema que venda para mim, que faça tudo, que facilite. Todo mundo tá atrás do mais fácil. Que é o caso desses medicamentos hoje para emagrecer rápido. E isso realmente ajuda a ele ter mais energia, mais foco, ou a emagrecer, perder peso, ou ela é uma armadilha? Como é que a gente pode tratar esse tema? Olha, obesidade é uma doença séria. Se você for um cardiologista e você tiver pressão alta, ele passar um remédio para pressão, você vai usar, não vai? Sim. Você vai perguntar se vai usar um mês? Não. Não. Mesma coisa é a obesidade. Então, ela é uma doença que tem que ser tratada com uma equipe. Atividade física e dieta, todo mundo sabe disso. E remédio. Ela precisa de medicação. Então, há muito preconceito. Eu vou pro caminho mais fácil. Não é mais fácil, não. Tratar a obesidade é muito difícil, certo? Então, ela é uma doença que tem que ser tratada seriamente, do jeito de hipertensão e diabetes. E a medicação é a longo tempo. E uma coisa que precisa entender é que antigamente tinha muita dificuldade de tratamento. Então, muitos pacientes, a gente conseguia perder 5% do peso com as drogas. Quando a gente mostra os estudos, dieta e atividade física, e medicação, você perde aqui, dieta e atividade física, 5% do peso. Não resolve. Vamos lá, um cara de 100 quilos perdeu 5%? Não resolve. Então, com as drogas novas, hoje, como a Mounjaro, que está muito famosa, é uma droga excelente. Só está sendo desvirtuada, mas ela é uma droga excelente. Você consegue perder até 30% do peso. É um peso de uma bariátrica. Então, até a gente brinca, será que a bariátrica acabou o dia dela? Não, lógico que tem os pacientes com obesidade muito grave, pacientes com falha terapêutica. Quem é que consegue manter uma medicação de alto custo durante muito tempo? Ok? Mas hoje a gente tem armas para brigar com uma doença pesada. E que a população cada dia mais aumenta de peso, aumenta níveis de diabetes e hipertensão, infarto e AVC, hemodiálise. Então a gente precisa matar, digamos assim, o mal pela raiz. Então essas medicações, elas não podem ser sozinhas. Não adianta eu Mounjaro comendo sanduíche e sedentário. É uma equipe. Do jeito que não adianta um diabético usar insulina comendo doce. É a mesma ideia. Entendi. Então, os três juntos, certo? A questão é que está se desvirtuando. Todo mundo usa mesmo sem saber se pode, porque tem algumas contraindicações. Tem contraindicação? Tem contraindicações. E outra coisa, é meio complicado falar isso, mas é quase um tráfico de drogas. A Lilly, que é a empresa que vende a Mounjaro, né? Eu conversei até com um representante da Lilly. Amor, o mercado americano, a gente programou tantas vendas para lá. Para entrar no Brasil, foi 17 vezes maior do que o mercado americano as vendas. Então, 17 vezes. Então, eles não deram conta. E aí começou a ter tráfico de drogas. As medicações estão vindo na roupa, escondido. Qual é a conservação disso? Qual é a qualidade? Como é que está sendo isso? E o problema é você ver que as farmácias não conseguem essas medicações nessa mesma quantidade, como a Mounjaro, para vender. Até quem quer fazer a coisa certa tá difícil. Então começa a manipular. Como é que eles manipulam uma medicação se não quebrou patente? O que é que está se manipulando, eu não sei. Existe muita gente vendendo isso. Colegas médicos. Isso é polêmico demais o negócio desse, mas isso dá até questão judicial. Mas existe médico vendendo isso. Existe esteticista vendendo isso. Tem uma paciente que foi fazer a drenagem linfática, a esteticista disse que quer aplicar uma dose de Mounjaro. Enfermeira. Então, assim, brasileiro, como disse a menina da Lili me falou, brasileiro não é amador. Então, como é que vocês estão vendendo essas medicações e a própria farmácias grandes não consegue vender? E aí eu perguntei, será que eu tenho uma empresa, Amora Clínica, Amora Chaves? Eu posso comprar a Mounjaro e vender no meu consultório? Posso comprar a Lili? A Lili não permite essa venda. Então, como é que eles estão conseguindo essa medicação? Eu não sei, gente. E todo dia no meu consultório pergunto, doutora, fulaninho tá vendendo, você concorda? Eu disse, olha, eu tenho pacientes usando Mounjaro. Compraram na farmácia dose baixa, chegou só dose baixa ainda. E outros que foram aos Estados Unidos compraram, colegas médicos, inclusive. Beleza, eu lhe digo como é que aplica uma medicação maravilhosa.
diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC, melhora a gordura no fígado, melhora a diabetes, melhora peso. Na hora que você melhora peso, você melhora a autoestima. Você dá vontade de fazer atividade física. Como é que você vai para uma academia com a mesa nas costas? Eu digo muito isso. Na hora que você perde essa mesa das costas, você tem disposição para atividade física. Você olha na academia, todo mundo com a roupa arrumadinha e você super pesado, você sente mal. Então, assim, a gente negligencia essa doença e se trata assim, você quer o caminho mais fácil. Não é. É muito difícil tratar a obesidade. E se você pesou, como eu disse, 100 quilos, seu corpo quer ficar em 100 quilos. Então, a memória vai para 100, né? Se você comer, vamos supor, você pesou 100. Se a gente comer o mesmo sanduíche, você vai ganhar mais peso do que eu. Porque você tem reservas, são células adiposas para estocar mais fácil. Se a gente fizer a mesma atividade física, eu perco mais peso que você, porque eu nunca pesei 100. Meu Deus. Então, os pacientes não têm esse entendimento e muitos médicos não têm. Então, acha que é frescura. Do jeito que a ansiedade é tratada como frescura, até você ter. Se você tiver um crise de pânico, um quadro de depressão, como eu já tive na minha família, você vai ver que não é frescura, isso é uma doença. E tá geral. E vendas, bancários, é geral. Tudo que é meta, que faz pressão psicológica, esse povo tá tudo doente, gente. Então, se você tá com esses sintomas de fadiga, de indisposição, você procura um médico que escute, que examine, que não peça só exame, e vá atrás. Tem como melhorar a qualidade de vida. Inclusive, eu já vi, eu tava vendo até no Instagram, acho que era algum comentário do médico e tal, que já tem alguns estudos falando que a Mounjaro está ajudando no alcoolismo. Exato. Ela é uma coisa que a gente tem visto. Ela melhora a compulsão. Ela melhora a compulsão, viu, TDAH? Ela melhora a compulsão. Aí, TDAH. Viu, TDAH? Ela melhora a compulsão. Ela melhora o alcoolismo, uso de drogas. Você vê isso realmente. Inclusive, ela reverte a questão de cirrose, que é outro problema da gordura do fígado. Quantos aí, vamos lá na ronda, quantos tem gordura no fígado? De vários. Muitos. E a gordura no fígado, ela vira esteatohepatite, que é uma forma mais grave, depois cirrose. E cirrose, difícil voltar. A Mounjaro, a Ozempic, a Wegovy, enfim, elas revertem graus de fibrose. Então, estudos recentes. Voltando um pouquinho para a questão do tráfico de drogas. Sim. Tem uma medicação que está em estudo ainda, em fase 2. Já não foi nem liberado pela Lilly também, chama-se Retatrutida. Essa medicação não foi nem finalizado o estudo. Já chegou em Açu. Em Açu? Em Açu, em Maceió. Como é que pode uma medicação que não... Como? Se é Retatrutida, não sei. Sim, também ninguém sabe se é. Mas é complicado, né? Então tenham cuidado. Saúde é assim. É a mesma coisa você usar anabolizante para ganhar um pódio na bike. Então tenha cuidado, porque isso vai trazer repercussões ao longo do tempo. Benefício. E suplementação? Mais tranquilo? Depende. Depende também? Sim, tem muita suplementação boa, acompanhada por uma boa nutricionista. Os pacientes vêm dizendo assim, eu queria que você passasse a dieta. Eu não sou nutricionista, gente. Eu não estudei para isso. Então, existe realmente suplementações que são importantes. Whey, creatina, mas olha, nem todo mundo que iniciou atividade física precisa de whey e creatina. Começou a fazer musculação 2 vezes por semana, que é uma creatina. Não, quem menos deixa eu tomar é Luanda. Porque a gente, né, de bike, vem de bike, não, creatina, pré-treino, não sei o que, glutamina total. Aí eu vou correr 10 km amanhã. Eu falei, Luanda, e aí? Ela disse, não precisa de nada, não. Não, 10 km não precisa, gente. Aí eu disse, mas uma coisa, nada, nem um gel, porque eu tenho efeito placebo. É o efeito placebo. É efeito placebo, né? Minha cabeça. Luanda, ela disse, 3 dias, aumente sua hidratação. Meu Deus, a pior coisa que eu faço é tomar água. Eu tenho problema para tomar água. E dá muita fadiga. Dá. Horrível. Tá arretando que ela comprou 2 litros de água de coco, eu tô tomando para correr amanhã. E eu comprei uns isotônicos ali. Mas ela disse, 3 dias de... Vamos, deixa eu comprar pra mim no gel, vai. Ela disse, tá bom. Aí deixou... Porque assim, às vezes a pessoa não conhece, não entende e acha que para correr 5 km precisa tomar alguma coisa. Para correr 10, 50 minutos. 50 minutos meu corpo tem energia armazenada aqui, horrores. Exatamente. Agora, quando você já passa, né? Vou para meia maratona. Aí não, realmente, você precisa fazer um acompanhamento nutricional para fazer suplementações a mais. Principalmente vitaminas e minerais. Isso, exatamente. Então a gente tem muita deficiência de vitamina D. Temos muita deficiência de vitamina B12, que sim causa fadiga, perda de memória. Então, muitas vezes, a deficiência de vitamina B12 é por perda de memória. Ou, aliás, a perda de memória é por deficiência de vitamina B12. Muitas vezes, a fadiga é por deficiência de vitamina D, porque a gente não pega sol, né? Então, isso tem que ser avaliado, sim. Isso tem que ser reposto, né? Tem que fazer a reposição. Mas não é todo mundo, não tem aquele pacote, aquela receita de bolo para todo mundo. Não é isso. Então, depende da sua massa muscular, depende do percentual de gordura, depende do número
quilômetros, não sei de atividade física que você faz. Depende das suas comorbidades. Então, tem uma questão que o profissional, né, da nutrição tem que avaliar detalhadamente. E uma das máximas, né, da área da saúde é a individualidade. Exato. É você pegar o paciente e identificar que cada um tem a sua individualidade. Não existe a mesma regra para um, vai ser a mesma regra para outra. Sim. Isso é importante demais. Bom, chegando no final, David, como é que a gente tá aqui? 1h e tanto já? Me diga aí. 1h e quanto? 1h10? Eu disse a você que o negócio aqui vai. Eu disse, olha, eu consegui fazer aqui acima de 2 horas. Então, como você resumiria, você traduziria essa parte de saúde hormonal, indisposição, estresse, ansiedade, né? A gente falou sobre os transtornos. Meu amigo disse aqui, eu tenho TDAH. Aí o bom foi, doutora Amora, você tá tomando o quê? Ele disse, nada. Ele disse, não vai ficar bom nunca. Tá tomando o quê? Nada e tal. Então, como é que a gente pode associar tudo isso para melhoria da nossa saúde, para se preocupar, Gente, a gente tá, inclusive eu sempre comento muito sobre isso. Depois da pandemia, a gente tá vivendo muita coisa pesada. Verdade. Uma obrigação de você ter um corpo, uma obrigação de você estar nas redes. A gente viu um caso recente agora de pedofilia nas redes sociais de um grande influenciador. E muita gente normaliza isso. Não, isso é normal. Mas a gente tem que se preocupar com esses pormenores que o principal é a nossa saúde. Eu acho que o foco aqui é assim, se você realmente está com esse sintoma de fadiga, de dorme, acorda, todo tempo fadigado, não tem energia para nada, se realmente isso é uma queixa que não é só pontual, vem ao longo dos dias, né, evoluindo, procure realmente, primeiramente, mudar alguns hábitos. Beber mais água, tentar desligar telas mais cedo para tentar dormir mais cedo, tentar praticar atividade física, não precisa ser academia. Muita gente tem horror à academia. Qualquer atividade física que você fizer dá certo. Eu digo que a boa é aquela que você faz. Nem que seja caminhar. Eu digo para meus pacientes, vá caminhar para isso aqui. Depois a gente pensa nisso. Então, inicie alguma atividade física que seja diária. Não adianta é muito melhor você fazer meia hora todo dia que você fazer 1 hora 3 vezes por semana. Que seja uma rotina de sua vida. Tente diminuir os excessos de informações, como eu fiz no meu jeito, né? Foi o jeito que eu encontrei de diminuir informações. Tentar se alimentar menos ruim. Não é deixar de comer a pizza. Hoje vai rolar pizza, com certeza. É tentar isso não ser o dia a dia. Eu digo muito assim, de segunda a sexta, eu até brinco com meus pacientes diabéticos. De segunda a sexta você é diabetes, sábado, domingo você não é, né? Porque se você disser, não pode mais nunca, aí é que a pessoa faz todo dia. Aí é que o faz proibido, o proibido. O proibido é que é mais gostoso, namoro proibido, né? exatamente. Então, melhorar a alimentação. Não precisa passar de 1 hora por noite, comer só a sanduíche, passar a comer um prato de alface. Não é isso. Se você gosta de tomate, pois pronto, coloca tomate. Coloca menos arroz. Tenta trocar o arroz branco pelo arroz parbolizado. Tenta um acompanhamento com a nutricionista para lhe ajudar. Não radicalizar, não radicaliza. A gente não deixa, eu digo assim, a gente não sai da droga da noite pro dia. É aos poucos. Então, tem que ir desmamando. Desmamando. E aí, realmente, se isso tudo não está melhorando, aí a gente tem que procurar realmente ajuda médica para ver alguns outros exames que estão precisando ser vistos, qual é a doença que está por trás, e aí ficar atento à questão do ronco, ver a questão de depressão, né? E aí sim fazer uma avaliação médica para tratar e melhorar. São temas, gente, muito importante que a gente acaba negligenciando mesmo essa parte da saúde, deixando em segundo plano, mas traz um reflexo positivo, caso você esteja bem, não só na saúde, mas você estando bem com a sua saúde, você vai trabalhar melhor, você vai produzir mais, você vai colocar mais dinheiro no bolso, você vai levar mais qualidade de vida para a sua família. Isso é de suma importância. Amora, para a gente ir para os finais, como é que a gente acha, doutora Amora, seu Instagram, apesar de você falar, no pessoal, no tema eu tô com um profissional, o seu Instagram, clínica, como é que você atende, onde é que você atende, você se mudou há pouco tempo, você está na UERJ, fala um pouquinho sobre isso aí e como é que a gente que acha você. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó, quem tá aqui na live, Cleiton tá aqui, tá dizendo que precisa voltar. Eu acho que deve ser eu pro ciclismo, né? Não, Cleiton, acho que eu não volto agora não, tá? Neide, da Novo Rumo, de João Pessoa. Traga ela mais vezes pra cá, tá vendo aí, ó? Traga ela mais vezes pra cá. A mulher é sensacional. Aqui não teve nenhum convidado ainda que
Zuleide falou, essa se preocupa mesmo com o paciente, tá? Rose Cleide Veloso, doutora Amora é maravilhosa. Rapaz, só elogios aqui, viu? Só elogios. Deixa eu ver quem mais, certo? E aqui, vamos ver no YouTube. José Ricardo, parabéns, Cid, tema super importante. Essa profissional é top show. Inclusive, a gente vai subir, vai fazer as edições e subir no YouTube, no canal, não é isso? Esse podcast, a gente vai fazer as edições, vai subir ele, só a edição de capa e tal, rapidão a gente vai estar com ele no canal para que vocês possam encaminhar para outras pessoas. É importante demais um tema. A gente muitas vezes se preocupa apenas em vender, em vender, em vender. Só que se a sua máquina, o seu motor não estiver funcionando, amigo, a motocicleta vai parar, o carro vai parar, não tem como ser diferente. Adine Gino, lá da Bahia também, amigo meu. Parabéns pela profissional, sensacional. Tema que me prendeu a live toda, ele falou, né? Adino, inclusive, é um parceirão nosso lá, gerente da Cajueiro Bahia. Tá? Então, Amora, como é que a gente acha você, o seu Instagram, ó? Quem tiver aqui, depois no YouTube, você vai lá no Instagram de Amora, clica lá em seguir também, tá? Isso. Qual é o seu Instagram? Como Meu Instagram é doutora Amora Chaves, né? Eu só atendo um local, que é o Oeste Clinical, que é um prédio aqui conhecido em Mossoró, fica aqui próximo ao Hospital Luiz Rosado. Então, eu atendo lá todos os dias, pela manhã e tarde. E quem quiser me seguir, no Instagram, eu tenho várias informações para ajudar os pacientes a entenderem, na verdade, a questão das doenças e como realmente pensar em procurar um profissional. Né? Nada de muito fantasioso, nada de muito súbito, vamos dizer assim, né? As coisas meio pé no chão, como eu falei, eu acho que o meio termo é o que é bom na vida, saudável, na verdade, na vida, isso em tudo. E é isso. Até porque a gente tem que levar em consideração de que, assim, somos pessoas com dificuldades, não é tão fácil. Mudar um hábito não é tão fácil. O nosso cérebro, ele vai estar o tempo todo procurando voltar para os 100 quilos, voltar para o hábito ruim, né? Voltar para a bebida, para aqueles que bebem demais, voltar para o cigarro, se for o caso, voltar para a comida, a má alimentação, voltar para o sofá. Né? Para quem não faz atividade física, não é tão fácil. Por isso que tem que ser tratado com um carinho, de fato, tem que ser acolhido. Tem que ser acolhido, exatamente. Porque se não for acolhido, as pessoas... O que, infelizmente, né? Se for muito difícil, também as pessoas tendem a não fazer. E é como eu sempre digo, não adianta não precisa mudar da noite pro dia, não. Aos poucos é melhor. Doutora, mas eu perdi 2 quilos. Se você tivesse ganhado 2? Era pior. Já tava com 4, né? Exato. Então, a gente tem que pensar assim, amanhã eu tô melhor do que hoje. E assim a gente tem que... E não tem problema se cair. Reganhei. Gente, não tem problema. A gente cai e levanta. Exato. Boa. Então, a questão... Eu falo muito... Isso que eu comento muito meus pacientes. Então, é difícil para mim, é para você... Você acha que eu sou endócrina, é fácil fazer dieta? Conversa, gente. Uma paciente disse, você come pizza? Eu digo, oi, eu não sou normal, não? Não, e assim, eu brincava muito com Luanda, né? Falando, Luanda, você é nutricionista, não pode comer isso, não. Ela disse, eu sou gente também, né? Isso. Porque também se vende muito a ideia de perfeição, né, no Instagram, de super-herói, e que não é verdade. Não é realidade, né? De jeito maneiro. Não é humano. Nós somos humanos. Exatamente. Não tem essa... Você vê, tem colegas que postam dançando com as canetinhas, um corpo totalmente... diferente do que eu acho que Deus permite pra gente, né? E aí vai uma frase. Mulher que tem músculo muito aparente, tá usando alguma coisa. Deus deu mulher para ter gordura. Foi mesmo. Para poder gestar, para ter filhos. Então, mulher não tem músculo muito aparente. Ou ela tem alguma doença, ou ela tá usando alguma coisa. E eu tenho uma paciente que tem uma doença chamada fininho. Lipodistrofia. Ela toda, parece que ela pega muito peso. É uma doença genética, certo? E causa vários problemas. Então, assim, mais uma vez, a frase que eu digo, foi Deus que permitiu as coisas assim naturais. Então, a gente tem que facilitar a vida da gente. A gente complica demais. Até, por exemplo, antigamente não tinha esse 500 mêsversário que a gente faz, né? Então, a gente posta muito para a sociedade que tem que ter aquele mêsversário, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Nós somos humanos. Saulo tá fazendo aniversário de cachorro? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus. Nada contra quem faz aniversário de cachorro. Eu adoro meu cachorro. Tu pega todos os esposos dela, faz aniversário de cachorro, né? Você faz, Ítalo, aniversário de cachorro? Não. Bora. Obrigado, viu? Obrigada, meu amigo. Então, pessoal,
eu sempre vou procurar trazer profissionais desse calibre aqui, tá? Para passar as melhores informações, porque eu acho que não é só vender. O Cinecast, queria eu estar mais aqui, né? Mas, quer dizer, eu vou refazer minha frase, né? Eu estou vivendo fases fora de Mossoró, né? Viajando e tal. Domingo agora eu já viajo para o interior da Bahia, eu vou para o motoclube. Na próxima semana eu vou estar na Cajueiro, Bahia. Não, na próxima semana eu vou para São Paulo. Na outra semana eu vou estar na Cajueiro, Bahia. Depois eu vou estar na Potiguar. Mas sempre que eu posso, eu vou trazer profissionais nesse calibre aqui para passar as melhores informações para vocês, tá bom? Então, quem ainda não segue o canal, clica aí para se inscrever, Cid Bezerra, para receber as informações, receber o conteúdo. Inclusive, vendedores, ó, eu soltei essa semana um vídeo no canal. Foi um vídeo que eu produzi para Potiguar, que eles me pediram para uma reunião que eles fariam. Eu achei sensacional. Foi papo de vendas. São 12 minutos de um tema que fala sobre planejamento. Então, muito bacana para vocês atentarem. Ítalo, algum recado aqui? Não? Posso passar? David, ok? Pessoal, beijo, obrigado, tamo junto. Se inscreva no canal e no meu Instagram. E o Instagram, Amora Chaves, tá? Doutora Amora Chaves também, tá bom? Valeu, tchau, tchau.